A paz de Cristo, irmãos. Vamos, mais uma vez, falarmos da Palavra de Deus. E o nosso assunto agora é os 10 mandamentos. Fora da igreja, dentro da igreja, anulado por Cristo. As leis foram tiradas por Moisés, por Jesus, ou por Cristo e por Paulo. Era de Moisés. É isso que nós estamos vendo. Você viu no primeiro vídeo que Moisés não tem lei nenhuma de particular interpretação dele. Moisés não tem mandamentos nenhum que vem dele mesmo. Tudo vem do Senhor. Moisés apenas escreveu alguma coisa no que diz respeito à lei. Moisés apenas ditou tudo isso para fazer Israel cumprir e obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos no primeiro mandamento. Vamos ver se esse primeiro mandamento ele entra no Novo Testamento. Capítulo de número 20. Êxodo. Primeiro mandamento. Que vai do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Então falou Deus a todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então vejam aqui. A aclamação de Deus a Israel era para que Israel não esquecesse do favor de Deus para com eles. Deus achou graça desde o princípio do dilúvio em Noé, porque Deus iria acabar com tudo ali. Deus iria destruir tudo ali em Noé. Mas como Deus é um Deus que tem palavra, como Deus é um Deus que profetiza e as suas profecias não caem, não deixa de ser cumprida, Ele criou a humanidade, Ele criou este universo, Ele criou essa terra, e o propósito dele era esse, de 6 milênios, para que Ele pudesse tornar totalmente santificados, como vai ser no futuro, e Israel e o ser humano vivesse eternamente aqui na Terra, nesse planeta. Mas não foi assim que aconteceu. O Adão caiu e Deus se viu obrigado a destruir todas as pessoas que haviam desde Adão até o dilúvio, com exceção de Noé, sua família, que eram seus 3 filhos, suas 3 noras e sua mulher. Para conservar a raça humana e a profecia que ele havia dito e que ele havia dado. Encha a terra, multiplique, e assim aconteceu. Então Deus, desde Noé, após o dilúvio, vem buscando pessoas que pudessem estar na brecha. Ele encontra então Abraão, e através de Abraão, ele faz as suas promessas e as suas profecias. Profetiza para Abraão que bendita seria a terra de Abraão, que Abraão seria herdeiro das nações, e que de Abraão sairia reis e príncipes, governadores, que governavam por toda a terra. Por isso Abraão passou a ser o pai da fé. Abraão passou a ter a terra como seio. Abraão passou a ser aquele que conquistou a terra de cada canto da terra. A fé de Abraão alcançou. Por isso, a terra se tornou o seio de Abraão. E todos aqueles que nasceram desde Abraão para cá, dentro da promessa de Deus, eles passou a ser a nação de Deus. Mas essa nação só veio ser confirmada no neto de Abraão, que era Jacó.
E ali, através de Jacó, Deus então cria e separa para ele uma nação, que era a nação de Israel, no propósito de quê? De salvar toda a raça humana. Ele queria um povo obediente, para que através dos obedientes ele salvasse os desobedientes. Não é assim hoje não? Você obediente, pregando para os desobedientes para que eles se acheguem a Cristo. É assim ou não? Porque se não for, é melhor você nem seguir o Evangelho. Então, veja o que diz a Bíblia aí, o Senhor falando a Moisés. Então falou Deus a todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O que é um outro Deus, irmãos? O que é outro Deus? Um outro Deus pode ser eu. Se você deixar de dar ouvido à palavra de Deus, de dar ouvido à voz divina, de obedecer às leis divinas que eu passo pregando o Evangelho para você, e passar a obedecer a mim, não a Deus, como vocês estão fazendo na igreja, esse é o seu Deus. Mas se vocês dão ouvido à voz de Deus, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e seguir o Deus para você, é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então, é fácil de fazer a diferença. E como é que está hoje a igreja? Aí você diz, mas eu tenho que seguir, você tem que seguir os guias sim, aqueles que ensinam a verdade. Quando um pastor chega a dizer para você, dentro da igreja, na congregação com 3, 4 mil pessoas lá dentro, ou menos, ou mais, que Jesus violou a lei e ensinou a violar, esse cara é um criminoso, e não vai passar seu julgamento de Deus Todo-Poderoso. Esse cara é um criminoso. Se você servisse o Deus Todo-Poderoso, você não aplaudia, você não ouvia, e você chegava até ele e disse, o que você está pregando é uma mentira. Me perdoa, mas se você não se corrigir, eu estou fora daqui. Porque mandamento e leis de Cristo, dada a Moisés, nunca passou e nunca vai passar. Isso para você já é um Deus. Você deixa de servir a Deus para servir aos homens. E como é que foi vocês nesse tempo todo? Desde 2018 para cá. Vocês adoraram um homem dentro da igreja? Vocês adoraram um político dentro da igreja por 4 anos. E isso está no caderno de Deus. Se você que diz igreja evangélica, ou católico, ou o que quer que seja, que diz que ama o Deus Todo-Poderoso, que Maria é intercessora de vocês, se vocês não se retratar disso, vocês vão pagar o preço. E em vida, antes de partir daqui. Tenha certeza disso. Então, não terás outros deuses diante de mim. Eu nem vou falar de imagem de cultura, que imagem de cultura está na cara de todo mundo. Imagem de cultura está na cara de todo mundo. Eu não tenho nada contra a imagem de cultura, eu não. Por quê? Porque o problema não está na imagem. O problema está quem está por trás da imagem. Esse é o problema. Conheço todos eles. Por isso, você tem que se cuidar. Conheço o que diz respeito a ter servido e obedecer a eles. Então, por isso que você tem que se cuidar. Então, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver no capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Abra comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, e no versículo de número 1. Então, ou melhor, esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar para que os cumpras na terra a que passais para possuir. Vejam aqui,
os mandamentos que o Senhor, teu Deus, mandou. Não foi Moisés que criou. Desde o primeiro vídeo que eu estou falando para vocês. Não tem nada aqui que Moisés deu. Que Moisés, de coração dele mesmo, de pensamento dele mesmo, de atitude dele mesmo, deu ou escreveu. Lei ou mandamento. Não existe. É do Senhor. Algumas coisas ele escreveu porque o Senhor mandou. Escreve. No versículo de número 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Por que hoje nós estamos vendo, irmãos, como está a condição do ser humano? Você já visitou um presídio para você ver quem está lá dentro? Você tem andado pelos becos e baladas, você tem andado pelas ruas da nossa grande cidade, São Paulo, Avenida Rio Branco, Lago do Arocho, Princesa Isabel, Praça da Sé, Parque Dom Pedro. Estou falando ali, mas a cidade está toda, em todas as cidades, para você ver como é que está a situação do nosso povo. E por que isso, irmãos? Porque eles são acomodados, porque eles são... Nada disso. Isso só tem uma razão. Quando nós fugimos das leis divinas e dos 10 mandamentos, nós abrimos a porta. A porta para quem? Para Satanás. Sem lei e sem mandamento é deixar um pitbull solto, raivoso, para atacar todo mundo. É deixar um leão solto, como diz Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão. Deixar a humanidade sem lei, sem mandamento, leis divinas e mandamentos divinos que ele deu para Moisés fazer o povo de Israel cumprir, para que quando Israel se tornasse as nações da terra, que hoje Israel é todas as nações da terra, hoje não existe uma nação específica. Você vai ver que Deus não faz acepção de pessoas, aqui mesmo em Deuteronômio. Então, quando você faz isso, você deixa que esse pitbull venha e rasgue todo mundo a dentes. Você deixa que esse leão que ruge venha e destrói a todos. Por isso que está assim. O diabo faz tudo isso, mas ele escolheu porque o diabo mudou a mente deles. Escolheu porque eles acharam a brecha. Eles deram lugar. O diabo vem e toma. Só tem uma forma de barrar o diabo. É obedecendo leis e mandamentos do Senhor e servindo a Deus. Porque fora disso, quem toma conta é os ídolos e os deuses que por consequência não são Deus. Tem título, mas não é Deus. Os ídolos passam a dominar e quem comanda o ídolo é Satanás. Por isso é que Deus está dizendo aqui para Moisés, o versículo de número 3: ouvi Israel e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Observa aí, os pais já disse, Abraão, Isaque e Jacó. Então vejam aí, para que te multiplique, terra boa, que mana leite e mel. O Brasil é uma terra que produz de tudo. E por que está assim? E por que está desse jeito? Olha as leis que são colocadas para a flora, para a Amazônia, para todo lugar, na área de saneamento, na área de proteção à Mata Atlântica e todos os verdes da nossa nação. Olha como eles fazem. Olha como os políticos fazem, como a política faz. Como é que eles fazem? Os decretos, as PEC, as leis que eles colocam, para quê?
É para dar vida ou para destruição da vida? Verifiquem. Como a terra vai poder produzir? Como a chuva vai vir temporã em seu tempo, na hora certa, no momento certo? Ela vem, porque Deus não deixa essa profecia cair, mas vem arrasando tudo, como está aí. E quem faz isso? É o diabo. O diabo é tu, rapaz, para de ser mentiroso. O diabo entra porque tu não preserva a lei, mandamentos e ordenança de Deus e não tem consideração nem por você nem por ninguém. Por isso que você ensina o que você ensina nessa igreja. Você não respeita o povo. Em primeiro lugar, a Deus. Você perdeu o respeito por Ele. Você tirou os mandamentos e as leis. Porque um homem que se diz homem de Deus, dizer que quem segue os mandamentos, quem obedece os mandamentos é maldito, um homem desse nunca será agraciado por Deus. Nunca. Pode ser o que for, para você pode ser um Deus lá dentro da sua igreja. Para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Um homem que tem coragem de fazer isso e dizer que Jesus, e tem outros que dizem, tem um outro aí que diz que Jesus violou as leis, ensinou a violar as leis, chama Jesus de gentil e publicano, chama Jesus de mentiroso. Como pode? E a igreja, quando escuta a pregação, bate, pá, vai vira. É o teu Deus, querida. É o teu ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. Sem mandamento, sem lei, o povo extravia. O povo não procede, não anda servindo a Deus e dá lugar para esse leão que está rugindo, que é Satanás. Por isso as praças estão assim. Por isso as cidades estão assim. Mas é culpa deles mesmo que eles acostumaram, queridos. Eles acostumaram. A mente deles foram totalmente dominada pelo inimigo, por opiniões de outras pessoas, por influência, por tudo isso, uma série de coisas. E para tirar agora, só a misericórdia divina. Mas a misericórdia divina, através da determinação deles, consegue tirar assim, sai sim. Mas para isso, precisa isso aqui. Cadê os pregadores? Por isso a culpa de todo o mal da terra hoje é de todas as religiões. O versículo de número 4. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Não adianta. Mas é o nosso mito, é o nosso presente, não interessa. É para você. Mas para tudo e todos que foi criado na terra, é isso aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelos caminhos, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Você pergunta aí o que é marca de besta, o sinal da mão na testa, essas conversas aí para quem ensina o que é besta, o que é a besta do Apocalipse. Fala isso, e tem isso, e tem aquilo, e vai falando, e vai falando. Não tem outra razão e não tem outra forma de se aplicar no que é a marca da besta. Aqui está. Marca da besta, irmão, é lei, é regime de lei. E por que ele está dizendo aqui na tua mão? Porque mão é serviço, mão é trabalho,
Mão é aquilo que apalpa, é aquilo que segura, é aquilo que faz o gesto, que levanta o peso, que trabalha, que dá, que doa. Mão é tudo aquilo que a pessoa precisa para poder fazer as suas obras e as suas atividades. E por isso é que Deus está dizendo a Moisés: a palavra está como um sinal na tua mão. Quando a Bíblia lá em Apocalipse pergunta o sinal de Deus e o sinal da besta, qual é o sinal de Deus? Mandamentos queridos, leis. Obedeceu? Obedeceu. Se obedeceu, está sem a marca da besta. Não obedeceu? Vai morrer com a besta. Porque é verdadeiramente uma besta aquele que diz que Deus tirou os mandamentos e Cristo tirou os mandamentos e as leis que Ele mesmo deu para Moisés. Isso é chamar Deus de ignorante e de ultrapassado. E diz que Paulo fez isso. Essa é a besta do Apocalipse. Essas são as bestas do Apocalipse. São essas bestas que estão por aí dizendo que os mandamentos acabaram e questionam por causa do sábado. Tem igreja aí que diz que serve o sábado. Sabe que serve mesmo? Porque santifica o sábado. Um tempo atrás eu cumprimentei uma pessoa que era dessa igreja que guarda o sábado. Ele não falou a paz do Senhor no dia de sábado, falou santo sábado. Meu Deus. Sábado não é para ser idolatrado. Domingo não é para ser idolatrado. Domingo é para ir sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o que prevalece em Cristo Jesus. É o dia por número, e não o dia por feira, por comércio. Porque segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira são comércio. Esse nome foi dado pelo comércio, os romanos que fizeram isso. Não adianta falar que não. Faz perninha, faz quem quiser. Vai buscar nas leis que vocês vão ver. Vai buscar na história que vocês verão. Passaram isso, mudaram isso. Imperadores e todos eles que fizeram isso. Então, dia para Deus é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo. Segundo dia da semana, que é segunda-feira. Terceiro dia da semana, que é quarta. Ou melhor, que é terça. E o quarto, que é quarta. E o quinto, que é quinta. E o sexto, que é sexta-feira. O sábado eles não conseguiram mudar. Sábado-feira não tem jeito. Por quê? Porque está santificado. Então, o que eles fazem no sábado? Eles obedecem? Ou eles têm o sábado como sendo uma competição para competir com as outras igrejas? Não é nada disso. Guardar o sábado é muito bom, e deve. Mas guardar, obedecer. Só que tem um detalhe. Guardou o sábado, ficou 10 para trás, você vai perecer. Ficou 9 para trás, você vai perder a salvação. Obedeceu os 9 e não obedeceu o sábado, vai ser condenado. O problema é que a igreja hoje não obedece nenhum e ainda diz que Cristo tirou a todos. Essas são as verdadeiras bestas do Apocalipse, que diz que os mandamentos não tem mais. Você está procurando marca de besta, o 666, é aquilo ali, aquilo lá. Tudo isso são sinais que o Senhor Jesus dá para tu compreender o que é a palavra de Deus, para você entender o que é a palavra de Deus. Então, para o bom entendedor, está aqui, ata as minhas palavras, os meus mandamentos em tuas mãos, para fazer obedecer. Levanta o braço e diz: mandamentos do Senhor tem que ser cumprido, Israel, ou igreja. Isso é obediência, isso é desobedecer a besta e obedecer ao Salvador, Deus Todo-Poderoso. Continuando, abram comigo Deuteronômio também, Deuteronômio capítulo de número 11. Versículo de número 8. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra a que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra
que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua semente, terra que mana leite e mel. Observe, Deus prometeu a Israel. Deus prometeu a Israel. O apóstolo Paulo diz que com a conversão em Cristo Jesus e com o evangelho pregado por toda a terra e os gentios recebendo a pregação do evangelho através dele e dos apóstolos e do próprio Jesus, então Israel hoje se tornou a igreja do Deus Todo-Poderoso. Já não é mais uma nação peculiar, uma nação exclusiva. É essa nação, a nação de Israel, é a nação dos judeus, nada disso. Paulo disse que hoje todos nós somos o Israel de Deus. Você pode olhar na carta de Paulo aos Coríntios, você pode olhar na carta de Gálatas, que você vai ver tudo isso que Paulo está dizendo aqui. Eu vou ler só em Gálatas, capítulo de número 6 e no versículo de número 15. Paulo dizendo aqui: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta graça, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu coração as marcas de Jesus. Então observa aqui, quando nós nos convertemos e tiramos aquilo que é passado, o que é passado? Você viu Paulo dizer aqui, quando nós entramos nas leis, nessas duas leis, você vai ver qual é o que Jesus tirou, o que Paulo tirou. Aí você vai ver e você vai aprender a dizer que mandamentos e leis divinas dadas por Deus a Moisés nunca vai passar. Então, quando nós nos arrependemos e pela graça recebemos a fé em Cristo Jesus, o Senhor, nós passamos a ser o Israel de Deus, para servir ao Senhor. E será que isso está nos mandamentos? Ou melhor, será que isso tudo está também nos evangelhos? Ou só lá no Velho Testamento? Como vai ser? Abra comigo Isaías 42. Isaías 42. Nós estamos falando do Novo Testamento. Ou melhor, do primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Isaías 42, diz-nos a palavra de Deus. Versículo 1: aqui está o meu servo, a quem substenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não pagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará o justo, ele trará justiça. Não falará, ou não faltará, nem será quebrantado. Até que ponha na terra a justiça, na sua lei, as ilhas esperarão. Assim diz o Senhor, ou melhor, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo o que produz. Percebe o que é a terra? Vocês viram isso nos vídeos anteriores, quando nós falamos sobre a terra e o corpo humano, de onde nós viemos. Ele diz aí:
que dá a respiração ao povo, e que nela está a vida, ou melhor, e que nela está e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Está falando de quem? Do seu Filho Jesus. Para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Aleluia! O que ele diz no primeiro vídeo? Não terás outros, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E como é que o Filho de Deus veio aqui? Veja o versículo aqui de número 4. Não faltarás, nem serás quebrantado, até que ponha na terra a justiça na sua lei. A lei que Moisés trouxe, que já tinha sido abalada, Cristo veio aperfeiçoar. Você não obedece porque você não quer. Você é rebelde. O meu louvor a outro não darei, nem a minha glória, nem o meu louvor a homem nenhum, a um presidente, a um ídolo, a uma direita, a uma esquerda, a um pastor, a um bispo, a um apóstolo, a qualquer um outro. A minha glória é minha, diz o Senhor. Eu sou e não há outro. Aleluia. Então, vamos mais para frente. Vamos ver agora se nos mandamentos, no Novo Mandamento, ou melhor, no Novo Testamento, este mandamento também entra. Abram comigo aqui no capítulo de número 15 de Mateus. Mateus 15. Veja se Deus está por aqui. Versículo de número 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebras os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Virou tradição a igreja, por isso a igreja hoje não obedece. Ela é uma tradição, ela é uma religião. Ela não obedece. Jesus disse: vocês estão criticando meus apóstolos, porque eles estão com fome, eles vão lá, quebra milho e esfrega, debulha, né? O esfregar ali é debulhar, mas está sem lavar a mão. Que lavar a mão que você está falando de uma tradição, não é lavar a mão no que diz respeito à higiene. É no lavar a mão aqui, no que estão falando aqui, a tradição, que eles diziam guardar o sábado, mas não guardava coisa nenhuma. Quem guardava era Jesus e os mandamentos, e os discípulos. Mas eles fingiam guardar, porque eles pegavam os mandamentos e faziam comércio, inclusive do sábado. E quando os discípulos passam comendo aqui no milho, eles dizem: o teu discípulo está fazendo isso, os teus apóstolos estão fazendo isso. Passou a ser apóstolo, até então não era, mas era discípulos, seguidores. Aí Jesus disse: e por que vocês fazem isso? É vocês que fazem isso. Olha aí, ó. Ele, porém, lhes respondeu: e por que quebrantar? E por que quebrais vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E agora, como é que vocês vão dizer se os mandamentos saíram? Cadê esse mandamento, honra teu pai e tua mãe? Como é que estão os filhos hoje, com os pais e as mães? Por que a cadeia está cheia? Por que o cemitério está cheio de jovens? Por quê? Aqui está a igreja e tu é responsável por isso.
porque tu diz que acabou. Por mais que você queira ensinar e dar alguma disciplina é humana, e disciplina humana sem a lei divina, não ajuda nada. Não ajuda nada. Aplique os mandamentos e discipline pela lei, pelos mandamentos, e você verá a diferença. Por isso aí está. Tem o primeiro mandamento aqui no Novo Testamento ou não, pastor? Aqui já tem dois, ó. Aqui já tem dois. Desobediência a Deus para servir a si mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Já é o primeiro mandamento. E aqui entra o outro, ó. Desonrando os filhos que desonram os pais. Versículo de número 5 ele diz: mas vós dizei, quem disser a seu pai ou a sua mãe, e é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Meu filho é oferta do Senhor, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ótimo, vai lá na igreja e apresenta. Aproveitando do Senhor o quê? Se você não obedece às leis e os mandamentos do Senhor. É o que Jesus está falando aqui, meu querido. Aplique a lei. E aplique os 10 mandamentos e a lei que está lá em Deuteronômio, em Levítico, que está em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aplica, ensina. Assim você foge da marca da besta. Você passa a ter a marca de Cristo. Assim seus filhos é do Senhor. Assim você vive mais. Assim você vê a terra produzir. Assim você vê a paz. Assim você vê a alegria. Assim você vê as pragas desaparecer. Assim você vê a corrupção desaparecer. Assim você para de ver tanto sangue derramado. Aplique. Você é responsável, igreja. Você, religião, é responsável por toda a desgraça que está na terra hoje, porque tirou as leis e os mandamentos do Senhor, da igreja e do ensinamento, dizendo e acusando a Paulo e a ele e a Moisés que isso acabou. Vocês são mentirosos e pagarão preço por isso. Abram comigo também em 1 João, capítulo de número 3. Ou melhor, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, o apóstolo do amor. Tu vai ler esse versículo comigo durante todos os vídeos. Por quê? Porque esse versículo ele entra em todos os mandamentos. Do primeiro até o 10º. João 5, versículo 1. Primeira carta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Quem gerou Jesus? Irmã Maria, nada disso. Irmã Maria ofereceu o seu corpo, o seu ventre. Mas quem gerou? É o Espírito Santo de Deus. Quando Maria diz para o anjo: como fará isso? Como eu vou dar à luz ao filho se eu ainda sou uma moça, sou ainda virgem, não conheci varão? O Gabriel diz para ela: não temas, acredite somente, e sirva e obedeça, o que ele quis dizer, e receba, porque vem do Espírito, vem de Deus, vem do Senhor, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e assim será gerado o Filho de Deus. Então, é o que ele está dizendo aqui no versículo de número 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Conhecemos e amamos uns aos outros se nós amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. 10, plural aqui. O apóstolo João dizendo, não separou um e nem o outro. Aí ele diz aqui, este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Você pergunta e você diz, pastor, que não tem nenhum versículo na Bíblia que fala sobre os 10 mandamentos. E o que é isso aqui? Vai chamar João também de mentiroso?
Vai dizer que essa escritura aqui é falsa? Porque você diz que não tem mandamento escrito no Novo Testamento. É o que eu vejo aí. Pastor de todas as igrejas, é Assembleia Batista, é Metodista, é Testemunho de Jeová, é Mórmon, é a Igreja Apostólica, é Mundial, é Universal, é Brasil, é todo tipo de igreja. Todas elas diz que os mandamentos passaram, que não tem mais mandamento. E o que é isso aqui? Dentro da igreja, ó Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, mas teus mandamentos acabou, tu não tem mais. Tu acha que Jesus vai estar te ouvindo, ou melhor, te obedecendo? Você está enganado, irmãos. Sai desse engano. Para com isso. Sapateia, rodopia e pula e dança e sacode e vai para lá e vem para cá e o rededé e aquilo se sacode e diz, e cadê os mandamentos? Eu amo o Senhor, e o Senhor derramou o poder e função, e o pastor grita que parece um bode, velho, chega de arrebentar quando vai pregar. É um barulho terrível, o povo aprendeu que o pastor que não tem o som, ele tem que gritar, ele tem que fazer isso. E cadê os mandamentos? Deus está nisso? Não se iluda, para com isso. Deus está em uma coisa, amor e obediência a Ele. Olha João deixando bem claro aqui, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu amo meu irmão e não ama os mandamentos. Eu amo a Deus e não guardo os seus mandamentos. Não se iluda. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio em tudo isso, mas não guardo os mandamentos. Não adianta. Fé sem obediência, queridos, fica aqui. Por isso, obedeça. Nós continuaremos nesse primeiro mandamento, que nós vamos mexer na Bíblia quase toda para ver cada um dos mandamentos. Ela passa por toda a Bíblia, aí está. Esse versículo você vai me ouvir falar em todos os vídeos, porque ele inclui em todos os mandamentos, em toda a Bíblia. Ele é a lei divina, ele é os mandamentos. Não adianta fugir. Amém? Ore comigo nesse momento. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e deixe aí seus comentários para nos ajudar, tá bom? Por favor, nos ajude. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua obra em nossas vidas. Muito obrigado pelo Seu amor tão grande para conosco. Nós queremos pregar, nós queremos ensinar e nós queremos, acima de tudo, viver. É muito triste pregar e não viver. Mas é impossível viver, assim diz os homens. Mas o Senhor disse, através de João, que os Seus mandamentos não são penosos. Ou seja, o Senhor capacita, como o apóstolo Paulo diz. Graças te damos porque somos o teu Israel. Não há mais uma nação somente. O Senhor não faz acepção de pessoas. E mesmo quando havia Israel, Senhor, Tu, ó Deus, cuidava do estrangeiro, que somos nós, que estamos aqui no Brasil e que não fazemos parte da nação de Israel. Tu cuidava de nós desde aquela época. Porque Tu nunca desprezou o ser humano e nunca vai desprezar, nem aquele que está lá na praça, na Cracolândia, que está lá na cadeia, que está na prostituição, Senhor. Tu nunca desprezou, Tu sempre amou e sempre vai amar. Senhor Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria. Eu preciso, Pai, de sabedoria para pregar a Tua palavra, porque eu estou falando para gente, Senhor, pessoas, ser humano, que Tu criou, Senhor, da terra. Quando criou a terra, Tu criou eles para o Teu louvor, Pai. Tu criou o ser humano para o Teu louvor, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja bonito, feio, sábio ou entendido. Tu criou para que te desse louvor. Tu disse, minha glória, pois a outro não darei nem o meu louvor às demais esculturas.
E é isso que eu quero ensinar ao teu povo, Jesus. É isso que eu quero ensinar a eles, Jesus. Que ame somente a ti e que guarde os teus mandamentos e as tuas leis. Dado a Moisés e Moisés dado a nós. Moisés a mim. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, hoje, para todo sempre. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Socorre os necessitados, aflitos. Socorre, Pai, os que estão, meu Deus e meu Pai, em dor, em sofrimento, em enfermidade, em desemprego, no leito de dor. Socorre, Pai, as nossas autoridades. Socorre, Pai, a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia dos que estão encarcerados nas prisões. Tem misericórdia de todos, em todas as religiões, Pai. Cada um é criatura tua, para que seja filho através da pregação da fé e do seu arrependimento, e que venha obedecer os teus 10 mandamentos e as tuas leis, dada a Moisés, com exceção das que foram tiradas. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, pois Deus como tu nunca houve, e nem depois de ti jamais haverá. Seja louvado, Deus, seja exaltado, Deus. Nós te damos honra, glória e louvor para todo sempre, em Cristo Jesus, o nosso Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz, em Cristo Jesus. Até o nosso próximo vídeo.